Harold Hal Jordan. Ele é o segundo Lanterna Verde dentro da cronologia do universo DC, mas ele é o primeiro humano entre os Lanternas Verdes da tropa dos Lanternas de Oa. Por muitos, ele é visto como o maior e mais poderoso entre todos os Lanternas da tropa. E no vídeo de hoje, eu vou explicar bastante sobre o nível de poder e as capacidades do Hal que fortalecem essa ideia. Então se você curte o universo DC, o universo dos quadrinhos, já vai se inscrevendo no canal porque eu te garanto que você não vai se arrepender. Toda semana eu falo sobre quadrinhos, animes e mangás, então aqui você tem bastante conteúdo sobre DC, Marvel e cultura nerd de uma forma geral, beleza? Enfim, valeu pela força e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E basicamente, um pouco da história sobre o personagem. O Hal viu o maior medo dele se realizar quando ele tinha 10 anos. O pai dele, um piloto de caça, morreu num acidente de avião bem na frente dele. E desde esse dia, o Hal, de certa forma, conseguia superar o medo. E eventualmente, quando o Lanterna Verde Abin Sur o escolheu, assim como o Anel havia feito, o Hal se tornou, rapidamente, um dos melhores Lanternas Verdes. Basicamente, ele tem a maior força de vontade do universo inteiro. Então, de certa forma, nada abala ele psicologicamente, tanto ao ponto de impedir ele de continuar lutando. Não à toa, ele consegue até mesmo superar a própria restrição do Anel de Lanterna Verde, mostrando realmente o quão poderoso ele é, porque a força de vontade dele é simplesmente outro nível. Mas, falando um pouco dos seus feitos, já que dessa forma a gente vai um pouco mais rápido no vídeo, porque assim, sobre a história do Hal, meio que a grande virada de chave na cabeça dele foi eventualmente quando o Hal foi afetado pela entidade Parallax, a entidade do medo, e aí ele se tornou um vilão. Mas, enfim, vamos falar logo dos feitos do próprio Hal e não tanto da sua trajetória, porque o cara tem muita história mesmo, eu demoraria muito tempo num vídeo pra falar sobre a biografia dele, por assim dizer. Mas enfim, como basicamente todo mundo sabe, e diversos outros lanternas já disseram ao decorrer das histórias, o Hal Jordan é o maior Lanterna Verde que já existiu. A força de vontade dele é muito acima do normal. Não à toa ele consegue se manter até mesmo contra outros pesos pesados, como por exemplo o Kyle, um outro Lanterna Verde, que nesse caso em específico estava com o poder da entidade Ion, que é a entidade da força de vontade. Ele já conseguiu ferir o Mongul em diversos momentos, ele já lutou contra o Mongul em diversos momentos, ele já conseguiu prender dois bizarros, o bizarro Superman e o bizarro Mulher Maravilha. Além disso, outro personagem que ele conseguiu segurar com os construtos dele foi o Lobo, o que de certa forma não é de se surpreender. O Hal é um maluco que simplesmente joga sinuca com corpos celestes, que coloca a lua de volta para a órbita, que move o planeta Terra, que contém a Terra e até mesmo cria um construto grande e resistente o suficiente para resistir ao Superman puxando a Terra. Então, cara, o Hal é realmente muito poderoso, mas meio que de certa forma tudo isso ainda é um Hal meio limitado, não é ele no ápice da força de vontade dele. Porque uma vez ele já conseguiu comprimir uma estrela junto com o Flash, ele já distorceu o próprio tecido do espaço, da realidade, numa colisão de golpes com o Sinestro. Ele já conseguiu até mesmo conter uma bomba universal. Basicamente, ele tinha pedido para os Guardiões para eles liberarem poder o suficiente para ele dar cabo dessa bomba, mas ele acabou dando o jeito dele. Ele conteve essa explosão de uma outra forma, levando para uma outra dimensão, basicamente. Além disso, o Hal Jordan já conseguiu se manter brevemente contra o Superman do Rebirth, ou seja, o Superman do Renascimento, a fase mais forte do personagem. Ele acabou perdendo a luta, isso é verdade, mas, cara, não muda o fato de que ele conseguiu lutar contra o Superman no período mais forte dele. Além disso, o Hal já venceu o Zod upado por 2 sóis, que basicamente era o Zod dentro do planeta novo dele, né, o planeta onde ele escolheu para ser um segundo Krypton, e é um planeta que orbita 2 estrelas amarelas, então, a longo prazo, ele fica muito mais poderoso. E um outro feito extremamente absurdo do Hal foi quando ele conseguiu lutar e vencer o Sinestro possuído pela entidade Parallax, que, como eu disse, é a entidade máxima do medo do espectro emocional, representando basicamente todo o medo do universo. Mas vai até além disso, porque o Sinestro nessa fase estava simplesmente com 1000% do poder. A capacidade dele estava muito acima do normal. E o Hal simplesmente conseguiu tirar ele pra bosta, ganhando dele tranquilamente até, desintegrando o corpo dele no ataque, ao mesmo tempo em que ele explodiu o planeta junto. E mesmo a muitos anos-luz, muito longe da explosão do planeta, a tropa dos Lanternas Verdes precisava ainda erguer um campo de força para não ser atingido pela explosão. Então, cara, o nível de poder do Hal Jordan é um bagulho simplesmente bizarro. Ele é facilmente um dos membros mais poderosos da Liga da Justiça. Além disso, obviamente, isso também se reflete na resistência dele. Porque o Hal ele é extremamente poderoso porque a força de vontade faz os construtos dele serem fortes. E se os construtos deles são fortes, significa que eles também são resistentes. Para vocês terem uma ideia bem básica assim, só para começo.
O Hal já resistiu a um ataque de uma lanterna vermelha que nocauteou Jon Stewart no primeiro contato. E o absurdo disso é que o Jon Stewart é um cara que resistiu à explosão de uma estrela. Basicamente um negócio que levou um sistema solar inteiro pra vala. E o Jon Stewart caiu nesse ataque enquanto o Hal continuou consciente. O que também não é algo que surpreenda, não é algo que foge muito do padrão do personagem não. Porque por mais que ele costume apanhar pra gente como Superman ou Darkseid, não é como se ele tomasse um soco só e caísse morto. Ele aguenta as pancadas. E obviamente isso vai até a outros pontos, porque ele já resistiu a literalmente atravessar um planeta com as costas dele, e o Hal resistiu. Ele já resistiu a uma colisão que explodiu uma lua. Ele já resistiu até mesmo a uma rajada de energia do Mogo, um planeta que é um Lanterna Verde, que potencialmente é um dos lanternas mais poderosos no estado natural, né, na forma base, por assim dizer. Além disso, o Hal Jordan já conseguiu lutar contra o Parallax em basicamente duas manifestações. A primeira delas no Kyle, outro Lanterna Verde que estava possuído pelo Parallax, então estava mais poderoso. E a outra foi aquela que eu disse, onde ele enfrenta o Sinestro com 1000% do medo do universo. Então era o Sinestro no ápice, possuído pelo Parallax, e o Hal resistiu aos golpes dele. Além disso, o vigor físico dele é um bagulho bizarro, porque ele já conseguiu lutar contra o Mongu com um braço quebrado e o joelho dele destroçado. E ele ainda conseguiu lutar, se manter e ganhar a luta. Então, dor também não é algo que vai necessariamente manter ele no chão. Até porque é só ele criar um construto em volta do corpo dele como uma armadura, que foi o que ele fez durante esse feito, e pronto. Ele não precisa mais se preocupar em andar e atacar normalmente. É só ele pensar que ele consegue fazer algo a partir disso. E aí, nós também temos uma coisa muito interessante para falar sobre o personagem, que é velocidade. E meu amigo, nisso daqui, não só o Hal, mas todo o Lanterna é extremamente rápido. Então assim, o Hal se destaca, mas vamos começar aqui pelo básico, né? Qualquer Lanterna Verde, por mais random, figurante que ele seja, ele consegue pensar as coisas em nanosegundos. No caso, é o tempo em que a própria luz age. Então, o pensamento deles é na velocidade da luz. Mas isso basicamente é o básico do básico. O Hal conseguiu uma vez capturar o zoom, e ele também já conseguiu dar um blitz na percepção do Superman, que consegue ver as coisas até mesmo em atos segundos. Isso considerando um Superman casual, não um Superman no ápice. Mas tipo assim, se o Superman casual tem esse nível aí, velho, você dá um blitz na percepção dele, é um bagulho simplesmente bizarro. Mas além disso, o que mais você vai encontrar na HQ do Lanterna, não só do Hal, mas qualquer Lanterna Verde que você for pegar pra ler a HQ tem isso, são feitos cruzando anos-luz em curtos espaços de tempo. Então basicamente, você vai ver diversos feitos onde ele vai, por exemplo, do Mogo até a Terra, sendo que o Mogo não estava nem no mesmo sistema solar. Na verdade, ele não estava nem na mesma galáxia que a Terra. Você vai ver feitos de lanternas, não só do Hal, mas de lanternas de uma forma geral, cruzando distâncias universais em curtos espaços de tempo. E você tem, obviamente, algo que destaca o Hal Jordan. Ele é o melhor. E ele não é o melhor apenas em questão de renome, ele tem os maiores feitos entre a tropa também. Não à toa ele tem uma citação de que viajou o universo inteiro no tempo de um pensamento. E velho, o universo DC é um bagulho simplesmente bizarro. Eu não vou entrar na parte calculável, porque aí eu teria que estar presumindo que o universo é mensurável. Só que na DC ele não é, o universo é infinito. Mas basicamente, além disso, o Hal Jordan já conseguiu, assim como vários outros lanternas, voar até a própria Muralha da Fonte, que fica no limite do multiverso, por assim dizer. E ele tem um que eu considero o feito que, por mais que seja meio questionável, eu acho interessante citar, porque ele pode tanto ser um feito meia boca, quanto ser um feito extremamente absurdo. O Hal estava acompanhando o Light Ray, ou Magtron, chame como você quiser, que basicamente é o velocista dos Novos Deuses. Ele seria o equivalente do Flash na espécie do Darkseid. O Magtron estava cruzando o universo, voando extremamente rápido, e o Hal criou um construto, que no caso era um jato, para acompanhar a velocidade do Magtron. E basicamente, eles estavam se movendo tão rápido que você conseguia ver o Hal voando numa velocidade tão absurda que ele criou uma singularidade com a força de aceleração. Só que aí tem uma pequena questão. Teoricamente, para você acessar a força de aceleração, sem você ter uma conexão, a gente não sabe o quão rápido você tem que ser. Só que velocistas normalmente simplesmente entram na força de aceleração ao ultrapassarem a velocidade da luz. Então por isso, esse feito é bem questionável. Não tem como você ter uma ideia exata do quão rápido isso seria. Se seria extremo ao ponto de velocidade imensurável, por exemplo, porque estaria literalmente entrando em contato com a Speed Force na base da velocidade pura, burlando um vínculo que ele teria que ter. Ou se seria um negócio simples, você burla parte dos efeitos da relatividade, atinge a velocidade da luz e eventualmente você entra nela. Não tem como saber, não é abordado nesse feito, então eu não vou bater o martelo, só achei interessante citar porque é um feito bem impressionante mesmo assim.
Além disso, algo que é óbvio, não só por Hal, mas para todos os Lanternas Verdes, é que como a força deles é derivada a partir da própria força de vontade, meio que não existe um limite do que eles podem construir ou deixar de construir, ou gerar, porque não necessariamente eles vão construir algo, eles podem apenas gerar os efeitos. Então, basicamente, como eu disse, a habilidade básica de qualquer Lanterna Verde é absorver energia. De uma forma geral, eles absorvem a força de vontade dos outros e eles geram a própria força de vontade, utilizando elas a partir do anel, que é a arma mais poderosa do universo, para a partir disso daí, eles fazerem as coisas mais diversas possíveis, como por exemplo, atacar a cabeça dos seus adversários com ondas neurais, alterar a estrutura molecular das coisas, criar buracos de minhoca, campos de força, construtos gigantes como aquele que eu citei, onde ele criou um construto tão grande que conseguia englobar o planeta e era resistente o suficiente para aguentar o Superman puxando o planeta. Cara, para o construto não quebrar com a força dessa, ele tem que ser bem resistente. Além disso, o Hal consegue criar portais, já que os Lanternas, vez ou outra, utilizam meio que uma dimensão deles, uma dimensão de bolso, que eles fazem como um pequeno atalho entre o universo. É como se fosse uma linha reta que você tem, sem se preocupar em fazer curva. Os Lanternas utilizam isso para viajar em distâncias mais longas, em espaços mais curtos, né? Para não ter nenhum tipo de problema no caminho. Além disso, o Hal Jordan consegue ficar intangível e invisível, já que tudo isso é uma capacidade que o anel dele permite ele fazer. Mas cara, o anel de Lanterna Verde tem uns negócios extremamente fortes, bem quebrados. Pra tu ter uma ideia de onde que esse bagulho chega. Ele consegue manipular a estrutura biológica de um alvo dele. Basicamente, ele pode voltar à escala evolutiva de alguém. Ele literalmente pode se transformar num macaco. É bizarro um bagulho desse, mas enfim. Ele também pode, de uma forma limitada, manipular a realidade, já que, como eu tinha dito lá no feito dele contra o Sinestro, eles estavam num choque de poder tão forte que eles começaram a dobrar a realidade. Além disso, o anel emite luz, e por causa disso ele tem as propriedades da luz, quando ele for utilizado em alta capacidade. Então ele pode, basicamente, manipular calor, e não necessariamente ele precisa utilizar a luz em alta intensidade para isso. Ele pode simplesmente gerar fogo. Ele também pode manipular gelo, como eu disse, a luz é o básico assim, mas vai bem além disso, porque ele também consegue manipular radiação eletromagnética, ele consegue manipular o tamanho das pessoas, já que ele consegue diminuir o tamanho de alguém e o dele. E uma coisa bem interessante, o Hal já conseguiu diminuir o tamanho dele para um nível atômico. Além disso, os anéis têm acesso a um universo de bolso. E o Hal Jordan também consegue criar construtos ou uma aura em volta do corpo dele que manipula a vibração. Então, por exemplo, você não conseguiria negar a durabilidade dele vibrando como, por exemplo, o Flash faz. Se o Hal utilizar os construtos dele nessa forma, ele basicamente burla a intangibilidade. Só que aí é uma faca de dois gumes. Quando ele utilizou isso daí na Guerra dos Flashes, ele acabou recebendo dano ao tentar utilizar os construtos para segurar. Mas enfim, além disso, o Hal Jordan também consegue fritar as sinapses cerebrais de alguém. Então ele não necessariamente precisa ter poder bruto para te ferir. Ele pode só danificar o seu cérebro mesmo. Uma outra capacidade bem interessante é que ele tem uma capacidade de cura, já que ele conseguiu se recuperar de uma desintegração. Simplesmente ele foi atomizado e regenerou. Uma outra coisa que não só o Hal, mas todo o Lanterna consegue fazer é criar as auras ao redor do corpo dele. E essas auras têm diversos tipos de resistência, como por exemplo resistir a efeito de antimatéria, calor, frio e coisas do tipo. Além disso, o Hal também pode resistir a manipulações de alma, então não é fácil de você ganhar dele mesmo num âmbito não físico. Uma outra coisa que os construtos dele conseguem barrar é radiação e transmutação. Além, obviamente, dele ter uma resistência mental e o anel ter um certo tipo de tecnopatia, já que ele consegue se conectar a fontes de tecnologia e se comunicar com elas. Basicamente, não é como se ele fosse hackear alguém, é mais como se ele tivesse como entrar em contato com sinais elétricos, com aparelhos eletrônicos a partir dos sinais que o anel consegue emitir e tem algum tipo de informação que ele pode puxar disso. Eu não me lembro se ele consegue utilizar isso para fazer algo como, por exemplo, o Super Cyborg controlando tecnologia livremente, mas ele consegue pelo menos se conectar. Mas se tiver algo do tipo, vai estar aparecendo aí na tela, beleza? Além disso, apesar do Hal não ser um grande artista marcial, ele não ser nada do tipo, ele já lutou contra o Kilowog algumas vezes, e o Kilowog ele é o cara responsável por treinar os recrutas da tropa dos Lanternas. Então o Kilowog é um cara que luta muito bem, e o Hal sempre conseguiu lutar contra ele no mano a mano, esse tipo de coisa. Então, apesar de não ser um artista marcial, por assim dizer, o Hal Jordan deve ser bem competente numa trocação direta, né, num combate corpo a corpo. Mas enfim, cara, o que eu tinha pra dizer sobre o Hal Jordan é isso.
Como eu tinha dito lá no começo do vídeo, tem bastante coisa que indica que ele é o Lanterna Verde mais poderoso. Mas comenta aí o que você acha. Você acha que o Hal Jordan é o Lanterna Verde mais poderoso que tem? Ou você acha que tem algum outro Lanterna mais poderoso do que ele? Como, sei lá, o John, o Kyle, o Guy, a Jessica, ou algum outro Lanterna que não seja necessariamente humano, como por exemplo o Mogo. Comenta aí o que você acha disso. E também comenta que outro personagem você quer que eu faça aqui algum vídeo sobre o nível de poder dele. Eu já adianto que a próxima personagem abordada vai ser a Poderosa, porque eu tinha feito uma enquete e ela até que foi muito bem. Eu não achei que ela teria tantos votos na enquete, mas enfim. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, bom, cara, valeu para todo mundo que se inscreveu, que deixou o like, que me ajudou de qualquer forma, porque realmente ajuda muito. Qualquer tipo de interação que você tiver com o vídeo, seja num like, num comentário, compartilhamento, hypando o vídeo, ou só se inscrevendo no canal, qualquer coisa que você faz nesse sentido já me ajuda bastante, porque ajuda bastante no alcance desse vídeo e por consequência no alcance do canal. Então, muito obrigado de verdade, eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com o vídeo, que tenha sido útil esse tipo de informação para vocês. E cara, é isso, comenta aí quem vocês querem ver no próximo vídeo, eu espero que vocês fiquem bem, e é isso, até a próxima e falou!